Eu vou falar nessa aula de uma opção básica que é referente à aba File ou Arquivos. Pode parecer, para muitos, são opções intuitivas, similares a de outros programas, porém não pula essa aula porque eu vou falar algumas coisas pertinentes para o uso no Photoshop. No decorrer do curso eu vou falar de algumas opções mais avançadas, mas para a gente começar, eu vou começar falando das opções básicas e que tem alguns gatilhos aí que vocês têm que compreender para não ter dificuldade depois de mexer no Photoshop. A primeira opção, nós já vimos que é a opção novo, para você abrir um novo arquivo, criar um novo documento aqui dentro. Já exploramos essa opção de forma detalhada nas primeiras aulas. Em um nível básico, a gente também precisa aprender qual que é a diferença entre você utilizar essa opção Open, abrir, e a opção Place. Aí vem um ponto importante, nem todas as versões do Photoshop tem a opção Place. Se você estiver, por exemplo, usando o CS6 sem a extensão do programa, tem uma extensão que você instala. Dependendo da versão que você tem instalada, pode ser que essa opção Place não exista aí. Aqui no Photoshop 2020, por exemplo, a opção Place, que a gente está usando no CS6, ela equivale à opção Place Embed. Ou, se eu não me engano, em português está como inserir embutido, ou algo similar a isso. Então, vai ter o mesmo efeito da opção Place do CS6. Então, qual que é a diferença entre eu abrir um arquivo utilizando o Open e utilizando o Place? Se você utilizar a opção Open, então eu vou usar aqui a opção Open, então eu clico aqui no Open, ou eu utilizo o atalho Ctrl O. Eu vou utilizar a biblioteca aqui do curso básico de PNGs, então você pode escolher qualquer figura aí que você quiser. Então, eu vou escolher essa árvore que a gente vai trabalhar com ela. Quando a gente abre um arquivo pela opção abrir ou open, ele vai abrir no programa como um arquivo independente, como uma aba aqui do menu superior independente. Eu vou abrir outro arquivo utilizando essa opção. Agora eu vou abrir aqui manualmente no File Open. Então, tanto faz, você pode usar o atalho ou você pode usar a forma manual. Eu vou abrir, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Vocês percebem que as duas imagens não abriram no mesmo canvas, na mesma área de trabalho? Elas vão abrir como arquivos independentes aqui em cima. Então, aqui no menu superior, aqui embaixo, ó, vocês percebem que tem a primeira aba com aquele primeiro arquivo de árvore que eu tinha aberto. E a segunda aba aqui com o segundo arquivo que eu abri, que foi essa imagem. Só que eles não estão no mesmo lugar. A gente está trabalhando ele como arquivos independentes. Se você quisesse, por exemplo, abrir a árvore no mesmo arquivo, então vamos supor, eu quero importar a árvore para dentro daqui. Aí você pode usar a opção Place ou Insert Embed em outras versões. Em português eu não tenho certeza como que está traduzido, se é colocar, inserir, eu não sei exatamente. Mas é uma palavra que remeta a isso, a você inserir um arquivo aqui dentro. Então essa é a grande diferença de você usar o Open ou usar o Place. Então eu vou colocar aqui Place, só para vocês verem. E olha só o que acontece, quando eu uso a opção Place, a árvore vai vir direto aqui para o arquivo que eu estava trabalhando. Então, ela abre no mesmo canvas. Essa vai ser a diferença entre você usar o Open ou o Place para abrir um arquivo. Aí você pode me perguntar, Lívia, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Vai depender muito da aplicação. Quando que eu uso um ou outro? Às vezes, quando eu quero trabalhar com arquivo independentemente, eu abro no Open, porque ele vai me atrapalhar se eu abrir nessa tela de trabalho. Então, não faz sentido, muitas vezes, você abrir dentro de uma tela de trabalho, porque você quer trabalhar com aquilo de outra forma. Você quer trabalhar com ele isoladamente. Então, você pode abrir no Open. Mas, nesse caso aqui, que é vamos supor, se eu quisesse fazer uma pós-produção aqui de imagem com essa árvore, eu já poderia importar aqui direto, né? Não teria por que eu abrir em outro arquivo. Mas também pode acontecer de você abrir em outro arquivo e tem como trazer para cá. Então, ó, eu vou excluir essa árvore, vou apertar aqui Delete. Ela vai excluir a layer aqui do lado. Vou apertar Delete. Então, eu excluí essa árvore.
A gente vai aprender mais pra frente, mas só para esclarecer essa questão aqui, que é uma dúvida frequente. Ó, eu voltei aqui pro primeiro arquivo que eu tinha aberto, então na primeira aba de arquivo. Se eu quisesse duplicar, se eu quisesse que essa árvore ficasse na minha outra aba, aí eu teria que duplicar manualmente aqui na Layer. Clico com o botão direito, eu clico em duplicar Layer. E aqui em documento, eu escolho a imagem, ó, LG Arquitetura, tá aqui, né? Nessa aba aqui que eu quero duplicar. Então, vou clicar OK. E o arquivo, aquela árvore que estava no primeiro arquivo, ela vem pra cá também. Então, só que vocês perceberam o tempão que a gente perde fazendo isso? Então, não faz muito sentido quando eu quero fazer esse tipo de coisa, eu abrir no Open. Até pode acontecer, eu mesma às vezes faço isso. Mas é legal a gente já aprender desde o começo a trabalhar da forma mais produtiva. Essas são as duas formas de você importar um arquivo aqui dentro do Photoshop e transitar os arquivos entre os canvas, entre as artes que você estiver trabalhando. A última opção básica aqui da aba File que eu quero ensinar para vocês é a respeito de salvar um arquivo. Quando a gente não tem nada, nenhum documento criado aqui no Canvas, vocês vão perceber que se eu tentar salvar, essa opção está desabilitada. Está desabilitada porque não tem nenhum documento aberto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um novo documento aqui. Eu vou criar qualquer documento só para a gente habilitar a opção. Vou colocar aqui um dos presets. Vou clicar OK. Agora, se eu for na aba File, vocês vão ver que a opção Save As está habilitada. A opção Save ainda está desabilitada. Por quê? Toma só cuidado com o seguinte aqui, por conta da utilização do atalho Ctrl S. Então, é o seguinte, a primeira vez que você for salvar o arquivo, tipo, você não salvou nenhuma vez ainda, só tem a opção Save As, porque você vai ter que falar para o programa qual a extensão de salvamento, que é o assunto da nossa próxima aula, que eu vou explorar com vocês os tipos de extensões. Mas então, não tem como que você só salvar, porque primeiro você tem que falar para o programa qual a extensão que você vai salvar. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente ainda vai desenvolver esse assunto, mas vai abrir essa janela onde você vai escolher aqui na aba Format, formato do arquivo ou extensão desse arquivo, onde há uma variedade de extensões que você pode escolher e que você vai escolher de acordo aí com o seu objetivo ou necessidade. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Eu poderia salvar aqui na primeira opção, que é a opção PSD, que é o arquivo do Photoshop. E vou clicar em salvar, vou nomear, então. Também eu preciso nomear esse arquivo, vou colocar aqui teste aula. Vou colocar em salvar. Eu voltei aqui a opção salvar só para mostrar uma coisa. Quando eu clicar em salvar, eu quero que vocês observem o menu inferior. Porque ali vai aparecer o progresso do salvamento. Então, claro, aqui o arquivo está sem nada, ele vai salvar bem rapidinho, mas tem alguns... Quando o trabalho estiver mais desenvolvido, dependendo aí do formato que você salvar, ele pode demorar um pouco para salvar. E aí é ali naquela barrinha que vai aparecer o progresso e que também aparece o tamanho do arquivo do Photoshop. Vai ser bem rápido aqui, então eu peço que vocês visualizem rapidamente. Ali, saving, ele salvou bem rápido. Então, enquanto ele estiver salvando nos arquivos que forem mais pesados, toma cuidado porque o programa ele vai dar aí uma sobrecarregada no sistema e você não vai conseguir mexer aqui e fazer qualquer alteração, tá? Então, presta atenção que às vezes pode ser porque ele ainda está salvando o arquivo. Então, a partir do momento que você salvou a primeira vez lá no Save As, se eu abrir aqui a opção File, vocês vão perceber que apenas a opção Save, que é pelo atalho Ctrl S, ela ainda está desabilitada. Por quê? A gente não fez nenhuma alteração desde a última vez que foi salvo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel, vou mudar aqui para cor preta, na primeira cor, vou fazer qualquer coisa aqui, ó. Depois que a alteração é feita, qualquer alteração que você fizer no arquivo, apenas a opção Save vai estar habilitada. Você também pode usar a opção Ctrl S para estar salvando, fazendo salvamentos aí do seu arquivo. Isso é importante
para você não perder. Apesar de ter o autosave no Photoshop, é importante para você não ter grandes perdas aí do seu trabalho. Então, vou apertar aqui o Ctrl S e vocês vão perceber, aí ele está salvando. Aqui em cima também, né? Saving. E se eu apertar o file de novo, a opção Save está desabilitada, porque ele já salvou, até aqui está salvo. A não ser que você faça outra alteração. Só toma cuidado, porque se você apertar o Save, você vai estar salvando em cima do arquivo anterior que estava salvo. Então, sempre que você apertar o Save, o Ctrl S, ele vai estar salvando em cima do último arquivo. Ok? Então, às vezes, já aconteceu algumas vezes de eu fazer alguma coisa que não deu muito certo e eu querer voltar muitas ações e já não ter aquele arquivo, ok? Mas essas são as duas formas. Aí, outra coisa também, apenas na opção Save, você não tem controle da extensão do arquivo. Ele apenas vai salvar naquele arquivo, na primeira extensão que você salvou. Se você quiser salvar em outro tipo de extensão, aí você vai ter que apertar novamente o Save As, que daí ele vai abrir a opção para você escolher outra extensão. Então, e aí temos acesso à janela, podendo escolher outro formato. Então é isso, nossa aula básica aí sobre a aba File, tem várias outras opções mais avançadas, mas o básico é isso. E na próxima aula a gente vai explorar esses formatos para a gente aprender qual formato que eu salvo em qual circunstâncias.